Boa noite, seja bem-vindo ao jornal, edição de domingo 5 de abril. Vamos às notícias. Cristãos de todo o mundo celebraram hoje a ressurreição de Jesus Cristo, um momento de renovação da fé e de fortalecimento do amor ao próximo. O reverendo da Igreja Metodista Unida, Anastácio Chambés, afirma que a morte de Cristo na cruz não deve ser vista apenas como um marco histórico, mas também como um espelho da realidade atual. A vitória da vida sobre a morte, evocando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, a sua ressurreição e a esperança que trouxe à humanidade. Mais do que uma tradição religiosa, esta data representa um apelo à compaixão, ao perdão, ao amor transformador, capaz de renovar indivíduos e sociedade. Neste contexto, o reverendo da Igreja Metodista Unida, Anastácio Chambés, lamenta que persistam práticas de exclusão em que instituições criadas para servir o bem comum acabam por privilegiar interesses restritos. Para o clérigo, a morte de Cristo não foi em vão, sendo antes um convite permanente à fraternidade, à solidariedade e ao amor incondicional como guias da ação humana. Quando olhamos para a nossa sociedade hoje e a procurarmos interpretar a morte de Cristo, a morte de cruz, a morte angustiante, podemos comparar com aquilo que está a acontecer no nosso dia a dia. Pessoas inocentes que estão a morrer por falta de recursos e até recursos que podem ou estão disponíveis, mas alguém não o faz chegar a tempo e em lugar apropriado. Instituições que devem servir a comunidade servem a um grupo de pessoas e de acordo com a vontade das pessoas que assim o dirigem. Jesus ensina-nos que a sua morte não deve ser vã. Tem que ser morte sem preço, mas que dá resultados de compaixão, de fraternidade e de amor incondicional. Anastácio Chambés afirma que nos últimos dias muitas palavras soam bonitas, mas os atos revelam o contrário. Hoje nós vemos muitas palavras bonitas que são ditas, mas os atos são absolutamente contrários. Vemos muitos discursos bonitos, mas aquilo que se faz acerca ou sobre o discurso é contrário. Vemos instituições que deveriam servir o povo ou as comunidades, estou a falar de públicas e privadas, fazem totalmente o contrário. E nós temos que nos questionar, será que a morte de Cristo nos dá algum sinal, nos dá algum ensinamento sobre o que nós somos, o que nós queremos ser e aquilo que a nossa sociedade é? Alinhando-se ao pensamento do reverendo, Nelson Pereira afirma que os homens estão cada vez mais afastados do Evangelho. Isso se deve não apenas a heresias e seitas que distorcem as escrituras sobre a morte e ressurreição de Cristo, mas também ao materialismo extremo que domina os corações. Existe um materialismo exacerbado nas pessoas e o desenvolvimento da ciência, que devia servir de ferramenta para o bem, se nós reconhecêssemos que ela é um instrumento criado por Deus para o conhecermos melhor, em vez disso, usamos a ciência para lutar contra aquele que nos deu a capacidade de pensar, contra Deus. Então o homem está a desviar-se cada vez mais, infelizmente. A Páscoa nos lembra que o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição não são apenas história, mas um chamado à transformação de nossas vidas e da sociedade. Como destacam os reverendos Anastácio Chambés e Nelson Pereira, palavras sem ações, interesses pessoais e afastamento do Evangelho são desafios que ainda precisamos enfrentar.
Seguimos com a informação sobre a política nacional. O artista plástico Abdul Naguib defende que Moçambique deve concentrar esforços no combate a problemas concretos, com destaque para a justiça. Naguib alerta ainda que, enquanto persistirem práticas de corrupção, o país dificilmente dará passos significativos rumo ao desenvolvimento. Segundo Naguib, a ausência de um sistema de justiça eficaz compromete o investimento e o progresso, numa altura em que muitos cidadãos optam por aplicar os seus recursos no exterior. Corrupção em Moçambique continua a representar um desafio crítico com impacto direto no desenvolvimento econômico e social. Em 2025, o país registrou 21 pontos do índice de percepção da corrupção, ocupando a 161ª posição entre 180 países, sendo o pior classificado entre os PALOP. Dados do Gabinete Central de Combate à Corrupção indicam que só em 2025 o Estado sofreu prejuízos estimados em 2,9 mil milhões de meticais. Abdul Naguib, reconhecido pela sua frontalidade e postura crítica, considera que Moçambique não avança porque os recursos financeiros continuam concentrados nas mãos de indivíduos envolvidos em práticas corruptas. Existem coisas concretas, para mim concretas, que devem ser atacadas. Quais? A justiça. Não há justiça. Quando um país não tem justiça, nada acontece. Combate à corrupção é fundamental. Fundamental. Enquanto o país não for corrupto, nunca vais conseguir dar um passo. Acha que Moçambique é muita corrupção? Moçambique é corrupção em pessoa. O artista plástico considera ainda que Moçambique tem muito dinheiro, só precisa de estar nas mãos de pessoas idôneas que estão fora da corrupção. No dia que o dinheiro em Moçambique estiver nas mãos certas, não houver corrupção, não houver gatunagem, não houver essas coisas todas, nós vamos construir tudo. Nem precisamos pedir dinheiro a ninguém. Porque em Moçambique há muito dinheiro, mas está em mãos erradas. Está em mãos erradas. Cujas essas mãos, a grande preocupação é pôr dinheiro lá fora. Nunca se comprou tantos apartamentos em Portugal como se compra agora por moçambicanos. Todo moçambicano sonha em ter casas na Europa. Em relação à cultura, Naguib entende que Moçambique, nas últimas 5 décadas, teve um crescimento cultural invejável. Tem jovens que estão a pintar de uma forma também muito agressiva. Tens o teatro. O teatro, no meu tempo, tinha 4 ou 5 grupos de teatro. Hoje tens mais de 200, 300 grupos em todo o país. Sabes? Nunca houve um crescimento tão grande cultural. Mesmo esses stand comedies que andam aí. Stand comedies. Uma construção muito política. Nunca houve cultura tão forte em todos os tempos, nos últimos 50 anos, como há hoje. Podes ter a certeza. E daqui a 10, 20 anos, isto vai ser 10 vezes maior com o que acontece hoje. O renomado artista plástico moçambicano, Abdul Naguib, afirmou que a polêmica envolvendo Venâncio Mondlane demonstra que a questão tribal em Moçambique é um falso alarme. Para o artista, o tribalismo é uma narrativa fabricada e usada como instrumento para dividir os moçambicanos. O sociólogo Elísio Macamo lamenta a persistência da pobreza em Moçambique e defende mais ação política apesar de décadas de apoio do Banco Mundial. Macamo falava ontem durante o seu espaço de comentários aqui na MBC TV. Que coloca Moçambique entre os países mais pobres do mundo, reacendeu o debate sobre a eficácia das políticas de desenvolvimento. Após a análise do economista Roberto Tibana no programa especial Informação, exibido pela MBC TV, o sociólogo Elísio Macamo utilizou do seu espaço de opinião para lamentar que, apesar de mais de 40 anos de apoio daquela instituição, o país continue a registrar níveis elevados de pobreza. Podemos dizer que o país está a empobrecer com a ajuda de quem o tem vindo a ajudar a desenvolver-se. Evidentemente, isto não significa que o Banco Mundial seja responsável de forma simples ou direta pela pobreza em Moçambique. Mas também significa que não pode apresentar-se apenas como um observador externo de um problema em cuja gestão tem participado durante décadas. Esta
ambiguidade é importante porque ela nos obriga a sair tanto da tentação de demonizar, como da tentação igualmente problemática de aceitar os seus diagnósticos como verdades neutras e definitivas. Para Elísio Macam, os relatórios internacionais apenas amplificam um diagnóstico antigo, conferindo-lhes maior visibilidade, mas não o criam. Moçambique apresenta de forma persistente níveis muito elevados de pobreza, tendo uma capacidade limitada de transformar crescimento econômico em rendimento distribuído e uma estrutura produtiva que continua a produzir riqueza sem a enraizar socialmente. Isto não é uma descoberta do Banco Mundial, é algo que as nossas próprias instituições já documentaram, nomeadamente através do inquérito ao orçamento familiar, que mostra o agravamento das condições de vida e das desigualdades. Elísio Macam sustenta que entre o populismo do óbvio e o tecnocratismo da impossibilidade perde-se o essencial, a análise das causas profundas que há décadas alimentam a persistência da pobreza. Por um lado, há uma leitura imediata que transforma qualquer indicador negativo numa prova evidente de falha governativa, dispensando análise mais fina. E por outro, há uma reação que insiste nas limitações metodológicas dos indicadores como forma de suspender conclusões e relativizar a gravidade da situação. Então, entre o populismo do óbvio e o tecnocratismo da impossibilidade, o que desaparece é a análise das condições que tornam possível a persistência da pobreza. O sociólogo vai mais longe na sua análise ao afirmar que o problema de Moçambique não é a falta de diagnósticos, mas a incapacidade de os transformar em ações políticas efetivas e em responsabilidade institucional. O economista Elcídio Bachita considera que a situação dos combustíveis em Moçambique, no contexto do conflito no Médio Oriente, está devidamente controlada pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia. Bachita acredita que o governo poderá adotar medidas adicionais para minimizar eventuais impactos caso o conflito se prolongue até maio. Os combustíveis em Moçambique, no início de abril de 2026, continuam sob monitoria rigorosa perante o risco de agravamento dos preços e possíveis constrangimentos no abastecimento devido à escalada do conflito no Médio Oriente. Convidado a comentar o tema, o economista Elcídio Bachita avançou uma nota tranquilizadora, assegurando que o país dispõe neste momento de estoque suficiente para garantir o abastecimento, afastando para já o cenário de escassez imediata. Bem, tal como o governo tem vindo a referir, a questão dos combustíveis está a ser observada atentamente, né, pelo governo através do Ministério dos Recursos Minerais e Energia. Todos nós sabemos que o mundo está, direto ou indiretamente, a ser afetado pelo conflito que opõe os Estados Unidos, Israel e Irão, que tem vindo a contribuir para uma subida daquilo que é o preço do petróleo no mercado internacional. E essa subida do preço do petróleo no mercado internacional pode, digamos, ter efeitos negativos para economias em vias de desenvolvimento que não produzem os combustíveis, particularmente o petróleo, para garantir o funcionamento da nossa economia. Mas a boa notícia é que o Estado moçambicano já garantiu que existe estoque suficiente para abastecer o mercado interno, pelo menos até finais deste mês e primórdios do mês de maio. Noutro desenvolvimento, o economista afirma que a liquidação da dívida ao Fundo Monetário Internacional representa um passo importante, demonstrando que Moçambique está a assumir maior responsabilidade no cumprimento dos seus compromissos internacionais. Um ato inédito na governação do nosso país, principalmente nos últimos, vamos dizer, 10 a 12 anos. Moçambique passa a ser visto com bons olhos a nível
da arena internacional, e isso vai indubitavelmente catapultar aquilo que é o nível do desenvolvimento econômico do nosso país, uma vez que vai conferir ao país uma maior capacidade de barganha no que concerne à contratação de créditos, à contratação de empréstimos para fazer face àquilo que são as diversas necessidades no que diz respeito aos projetos de desenvolvimento do nosso país. Portanto, é uma boa notícia. Elcídio Bachita acrescentou que os compromissos assumidos com parceiros externos vão contribuir para a estabilização da economia nacional, dos mercados e para o reforço da credibilidade e confiança junto dos credores, tanto a nível interno como externo, permitindo o normal funcionamento da economia e garantindo maior estabilidade econômica do país. O presidente do Pelouro de Recursos Minerais na Câmara de Comércio de Moçambique, Celso Manav, afirma que a implementação efetiva das políticas de conteúdo local passa necessariamente pela qualificação das empresas nacionais, de modo a garantir a sua participação nos megaprojetos. Recentemente empossado no cargo, Manav assegura que a Câmara de Comércio de Moçambique vai apostar na capacitação do empresariado nacional, com vista a reforçar a sua integração nos grandes projetos em curso no país. É o novo presidente do Pelouro de Recursos Minerais na Câmara de Comércio de Moçambique, que tomou posse na última segunda-feira, assume funções numa altura em que empresários nacionais manifestam insatisfação com o nível de inclusão nos megaprojetos, apontando fragilidades na implementação das políticas de conteúdo local. Determinante para assegurar uma participação mais efetiva e competitiva nos grandes projetos. A Câmara de Comércio, como sabem, é uma instituição onde aproximamos as empresas nacionais e juntamos-nos para perceber quais são os desafios que existem. A questão não é só reclamar que existe uma exclusão, mas sim perceber o porquê que existe essa exclusão. Naturalmente, a Câmara de Comércio está aqui para apoiar as empresas a conseguirem até passarem pelo processo de due diligence, que é uma das primeiras fases para poder até entrar para esses projetos. Portanto, estamos aqui mesmo para apoiar as empresas, as nossas empresas, e a certificar que as empresas estejam também qualificadas para entrar. Perante as reclamações dos empresários sobre a fraca participação em projetos ligados aos recursos minerais, Manav afirma que o governo tem estado a cumprir o seu papel, sobretudo na atração de investimento para o setor. Portanto, naturalmente o governo já está a criar essas políticas, então são através de políticas internas que atraem primeiro o investimento e que naturalmente cria espaço para as empresas poderem trabalhar. O que eu falo especificamente é para a gente poder produzir em Moçambique, isso eu falo de recursos minerais, precisamos de ter leis específicas para ajudarem a quem tiver a explorar para ter benefícios. Portanto, já existem essas leis, já existem até parques onde tem benefícios fiscais e etc. Portanto, o nosso conceito é mesmo certificar que as empresas estejam qualificadas, certificar que as empresas tenham um apoio específico para poderem desenvolver nessa área. Celso Manav integra o grupo de presidentes e vice-presidentes dos pelouros da Câmara de Comércio de Moçambique, empossados pelo atual presidente da agremiação, Lucas Chachim. O gestor empresarial Luís Canhemba tomou posse como presidente do Pelouro de Responsabilidade Social da Câmara de Comércio de Moçambique e promete reforçar os benefícios dos megaprojetos para as comunidades locais, com foco na revisão da legislação dos setores mineiro e energético. Investimentos no país, sobretudo na exploração de gás natural e recursos minerais, persistem em níveis elevados de insatisfação nas comunidades onde estes projetos estão implantados. Em causa está a fraca materialização de benefícios diretos para as populações locais. O recém-impulsado presidente do Pelouro de Responsabilidade Social da Câmara de Comércio de Moçambique, Luís Canhemba, defende a necessidade de reforçar os ganhos sociais
e econômicos resultantes destes investimentos, com impacto real nas comunidades. O nosso país é um país que recebe investimentos, é um país apreciado de alguma forma por investidores, tanto externos, também como investidores nacionais. Entretanto, o ganho para as comunidades, sobretudo para as comunidades, deve ter um maior peso, deve ter maior relevância. Isto é, as comunidades devem começar a sentir que o investimento feito na sua zona, portanto, na sua zona de jurisdição, na sua aldeia, no seu distrito, na sua localidade, retorna para eles. E uma das formas de o fazer é a responsabilidade social. Kanhemba defende a construção de escolas e centros de formação profissional como forma de capacitar a mão de obra local e garantir a sua integração nos megaprojetos. Há obrigatoriedade, ou pelo menos há um sentimento de que a comunidade deve ser parte de empregadores lá, não é? Não vai fazer sentido, por exemplo, que uma empresa vá para uma comunidade, faz o seu investimento e no fim diz: vou contratar pessoas de fora desta comunidade porque aqui não há know-how. É obrigação desta empresa investir em escola, investir em formação técnica. Pode não haver no momento, mas é preciso que haja um projeto para 2, 3 anos, 4, pelo menos de médio prazo, para que a comunidade se sinta parte. O responsável sublinha a necessidade de rever o quadro legal dos setores mineiro e energético para assegurar uma distribuição mais justa dos benefícios da exploração de recursos naturais. Nós vamos assegurar que isso aconteça, vamos assegurar que haja uma legislação forte de responsabilidade social para que as nossas comunidades também saiam a ganhar. O investimento não pode ser visto apenas como um lucro para os acionistas, para os donos das empresas. Tem que ter todas as componentes, a componente do imposto para o Estado, mas sobretudo, e é isso que nós vamos fazer, a componente de responsabilidade social para as comunidades. O nosso trabalho é um trabalho de advocacia, não é? É um trabalho... Nós não somos Estado, naturalmente, isto é associativismo. O nosso trabalho é no sentido de melhorar a legislação. Efetivamente, há legislação avulsa. O setor mineiro, por exemplo, energético, vai tendo uma e outra legislação. E há um movimento, pelo que se sente, que haja uma legislação mais abrangente. A aposta da Câmara de Comércio de Moçambique passa por transformar o crescimento econômico em desenvolvimento inclusivo, onde as comunidades locais deixem de ser meras espectadoras e passem a beneficiar de forma efetiva da riqueza gerada pelos megaprojetos. Vamos agora honrar com os nossos compromissos comerciais. Voltaremos em instantes com mais notícias. Até já. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Uplay da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Uplay, a tua maneira. Uplay, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com a TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar,
existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. O que é uma bolsa de valores? É um mercado organizado onde se negociam valores mobiliários como ações, obrigações, títulos de participação, entre outros. O presidente da Frelimo, Daniel Chapo, ter exigido na última semana o combate à indisciplina no seio do partido. Eu estou a assumir de que existem indisciplinados. Claro. O presidente faz bem ao chamar a atenção. Alguns dos indisciplinados são estes que criaram situações para que o partido Frelimo estivesse muito manchado e muito mal visto pela população por causa da conduta dos indisciplinados. Fico feliz quando vejo moçambicanos que são chamados de pobres, a dizer que não são pobres, a discutir, a dizer não, eu não sou pobre, este país não é pobre. É porque não é notória a pobreza em Moçambique. O que é notório em Moçambique são algumas dificuldades que as pessoas enfrentam. As pessoas dizem, assim já nos livramos do FMI. Não nos livramos do FMI. O FMI há de vir a Moçambique, provavelmente ainda este ano, numa missão de avaliação do futuro programa que Moçambique vai querer ter com o FMI. Moçambique não se livra do FMI porque Moçambique é membro do FMI. Bem-vindo à segunda parte do Jornal da Noite. Especialistas em inteligência artificial sublinham que esta ferramenta não foi concebida para substituir o papel dos professores na sala de aula. No entanto, alertam que o modelo de avaliação escolar precisa ser repensado, pois o acesso fácil a textos e respostas prontas torna cada vez mais difícil medir o conhecimento real dos alunos. Surgiu em 1956 durante a Conferência de Dartmouth, criada por John McAfee. Na altura, diversos cientistas discutiram a possibilidade de desenvolver máquinas capazes de resolver problemas que até então eram exclusivos do raciocínio humano. Atualmente, a IA é uma ferramenta que fornece soluções para problemas cotidianos e garante acesso rápido à informação. Para especialistas, isto torna urgente a adoção de novos modelos de avaliação no setor da educação, de forma a garantir que se avalia o conhecimento real dos alunos. No meu ponto de vista, nós vamos ter que nos adaptar. Há uns anos atrás, quando se falava do uso do computador, toda a gente dizia vai haver menos emprego, as pessoas vão ficar desempregadas, vai ser o caos. E não foi. Portanto, é uma adaptação, vamos ter que nos reinventar enquanto professores, isso sim, não é? Porque não podemos continuar a fazer o mesmo tipo de trabalhos, o mesmo tipo de testes, mas temos que reinventar o ensino e isso é bom. Não, é um dos debates que está aqui a haver, mas penso que não. Os professores têm que, e se calhar também utilizando a inteligência artificial, têm que ser mais interventivos, têm que ser mais proativos, encontrar ali formas de melhor avaliar os estudantes, ok? Já não se avalia
como disse aqui um dos painelistas, um dos intervenientes, já não se vai avaliar o trabalho executado pelos estudantes, porque eles vão de certeza recorrer à inteligência artificial, mas temos que encontrar formas de avaliar o próprio estudante, não o trabalho escrito ou digital apresentado por estes. Processamento e criação de informação, execução de tarefas que até recentemente exigiam exclusivamente o raciocínio humano, hoje as máquinas conseguem responder. Paulo Serra alerta, contudo, que existe um risco associado de deixar as máquinas tomarem decisões que afetam diretamente a vida humana. Portanto, há benefícios, efetivamente, até questão, pronto, isto é já conhecido a nível internacional, a descoberta de medicamentos personalizados, porque agora temos capacidades de processamento brutal, e depois de expandir o nosso conhecimento. Há, efetivamente, benefícios, mas temos que ter muito cuidado com as desvantagens e os perigos. E é isso que também estamos aqui a falar, é a questão dos perigos. Porque, enquanto seres humanos, temos que salvaguardar porque as máquinas vão começar a decidir. E nós temos que saber porque é que elas decidem, como é que decidem e ter atenção. É muito importante. Entre as facilidades do acesso rápido à informação e os riscos da dependência tecnológica, fica a lição. A ferramenta evolui, mas o objetivo do ensino mantém-se. O futuro da educação não será decidido pelos algoritmos, mas pela capacidade dos humanos de aprender a trabalhar em conjunto com as máquinas. Muitos conflitos pós-eleitorais registrados em Moçambique ao longo dos anos não resultam propriamente de falhas na lei eleitoral, mas sim da conduta dos intervenientes no processo. A leitura é do comentador da MBC TV, Salomão Moiana, que defende a necessidade de maior clareza e rigor no quadro legal. Moiana sugere que a proposta da revisão da lei eleitoral, a ser apresentada ainda este ano pela Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo, deve definir com precisão que órgãos devem gerir o processo eleitoral, bem como o nível de independência que estes devem manter face a eventuais influências partidárias. Os problemas que tivemos nas eleições passadas, todas elas, não foi o problema da lei, foi o problema da conduta humana. Não foi o problema da lei, a fraude, por exemplo, não vem na lei. A lei não preconiza fraude, mas há pessoas que dão instruções a outras pessoas para roubar votos, para fazer enchimento de urnas. Isso tudo não vem na lei. Até é punido no âmbito da lei. Portanto, há duas coisas fundamentais. Uma é clarificar alguns aspectos da lei eleitoral e, sobretudo, que tipo de órgãos eleitorais devem gerir o processo e que tipo de distância que esses órgãos deverão guardar em relação a possíveis influências de partidos políticos. Isso é muito importante. E depois, o comportamento das pessoas no terreno, sobretudo aqueles agentes eleitorais que são recrutados, quer dizer, aparentemente o STAI faz um recrutamento, coloca um aviso, um anúncio, recruta pessoas que já tinham sido entregues em listas secretas, então recruta pessoas já direcionadas e que já vão para as mesas com uma agenda. Então, se isso continuar, então não teremos feito nada, mesmo tendo uma nova legislação. Se continuar esse tipo de mentalidade de ganhar através de batota, não teremos avançado muito, mesmo que haja uma lei muito bonita, uma lei muito clara, uma lei que até pode ser elogiada internacionalmente, mas se a mesma lei não for aplicada com integridade e lisura por parte dos órgãos implementadores, então não vale nada.
Estes são alguns excertos do programa Semana com Salomão Moiana, que pode acompanhar na íntegra já a seguir ao Jornal da Noite. Nós colocamos ponto final ao presente noticiário. Foi um prazer trabalhar para si. Nos vemos amanhã pontualmente às 20. Até lá, boa noite.